O menino de Garanhuns que nunca quis ser presidente. Luiz Inácio nasceu no sertão de Garanhuns, Pernambuco, em 1945. Era o sétimo de 8 filhos de uma família miserável. A terra rachada pela seca, o calor que fazia a pele arder e a escassez de comida moldaram seus primeiros anos. Aos 7 anos, sua mãe, Dona Lindu, tomou uma decisão radical: colocar os filhos em um caminhão pau de arara e fugir do marido alcoólatra. O destino: São Paulo. Naquela viagem, Lula não sabia, mas deixava para trás a infância e começava uma jornada de sobrevivência. Em São Paulo, a vida continuou dura. Dormiram no chão, enfrentaram fome e preconceito. Ainda menino, Lula trabalhou como engraxate e ajudante de tinturaria. Aos 14, virou operário metalúrgico no ABC Paulista, onde começou a entender o peso da injustiça. Mas o que quase ninguém conta é que Lula cresceu com um ressentimento profundo. Via homens engravatados explorarem trabalhadores como ele e sua família, enquanto políticos ignoravam os pobres. Essa raiva silenciosa cresceu com ele. O jovem operário perdeu um dedo em uma prensa, mas ganhou uma lição. Naquele mundo, quem não falava, era engolido. E Lula aprendeu a falar. Não com palavras bonitas, mas com verdade, suor e raiva contida. A base de seu discurso nasceu ali, no barulho das máquinas e no silêncio dos esquecidos. Nas rodas de conversa do sindicato, ele já era notado. Não era culto, mas era direto. Não sabia usar gravata, mas conquistava corações com autenticidade. Era um líder, mesmo sem saber. O garoto que nunca sonhou ser presidente começava, ali, a trilhar o caminho que mudaria sua vida, e a do Brasil. Capítulo 2. O sindicalista que virou símbolo e alvo. Nos anos 70, o Brasil vivia sob a sombra da ditadura militar. O medo era um companheiro constante, e falar demais custava caro. Mesmo assim, Lula ousou. No coração do ABC Paulista, ele se tornaria o rosto da maior greve operária desde Getúlio Vargas. Organizando os trabalhadores da indústria automotiva, Lula enfrentou a elite industrial e o governo. As assembleias no estádio de Vila Euclides reuniam milhares de operários e o país inteiro começou a prestar atenção naquele homem de barba grossa, voz rouca e discurso inflamado. Mas o que poucos sabem é que por trás daquele movimento, havia muito mais do que ideologia. Existiam espionagens, infiltrações militares e até ofertas para que Lula desistisse das greves. Documentos da época apontam que o regime o monitorava dia e noite. Ele era considerado perigoso, não por armas, mas por palavras. Enquanto alguns o viam como herói, outros o chamavam de traidor. Empresários do ABC o acusavam de manipular massas, enquanto operários o viam como salvador. E nesse jogo, Lula aprendeu algo crucial: o poder está nos bastidores, e é lá que as decisões realmente são tomadas. Ele foi preso em 1980, acusado de liderar movimentos ilegais. Passou 31 dias na cadeia. Mas, ao sair, era ainda mais popular. As greves haviam falhado em parte, mas Lula havia vencido. Se tornará um nome nacional. Era o início de sua transição de sindicalista para político. Curiosamente, mesmo naquele momento de ascensão, Lula ainda hesitava. Segundo amigos próximos, ele dizia: política é sujeira, não é para mim. Mas os ventos já sopravam forte demais. A prisão e a fama nacional abriram portas, e revelaram os primeiros flertes com o jogo político que ele jurava odiar. E você? O que está achando até agora da história que ninguém te contou sobre Lula? Deixe seu comentário. Sua opinião faz parte dessa investigação. Capítulo 3. O político que aprendeu a jogar sujo. Em 1980, Lula fundou o Partido dos Trabalhadores, ao lado de intelectuais, sindicalistas e artistas. Era um movimento inédito. Nascia de baixo, sem amarras com a elite política tradicional. Mas essa pureza inicial seria colocada à prova rapidamente. Nas primeiras eleições que disputou, Lula sentiu o peso da máquina política. Campanhas manipuladas, mídia hostil e acordos nos bastidores que ele se recusava a aceitar. Perdeu a eleição presidencial de 1989 para Fernando Collor, em um dos pleitos mais violentos da história recente. A famosa edição manipulada do debate na TV Globo ainda hoje é alvo de debates. Após essa derrota, Lula mudou. Não o discurso, mas a estratégia.
Em reuniões fechadas com caciques políticos, começou a entender o jogo como ele realmente era. Segundo relatos de antigos aliados, foi nessa época que Lula passou a aceitar alianças antes impensáveis, inclusive com políticos que ele criticava abertamente nos palanques. Em 2002, Lula finalmente venceu as eleições. O operário chegou ao topo. Mas o preço foi alto. Para governar, precisou se aliar a velhos rivais, aceitar figuras do centrão e distribuir cargos. Foi aí que nasceu o escândalo do mensalão. Nos bastidores, o sistema respirava corrupção. E Lula, mesmo negando o envolvimento direto, estava no centro de tudo. A pureza revolucionária havia se perdido. Ou seria esse o preço inevitável de se manter no poder? Enquanto alguns o chamavam de traidor de seus próprios ideais, outros diziam que ele apenas fez o que era necessário para governar. O fato é que, dali em diante, Lula nunca mais seria o mesmo. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Sua presença faz toda a diferença neste canal. E fique atento, o melhor ainda está por vir. Lula. Segredos que nem os livros de história contam. Capítulo 4. A prisão, o silêncio e os fantasmas do passado. Em 2018, Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. O que parecia impossível se concretizou. O ex-presidente, que um dia foi símbolo de superação, se tornava o preso mais famoso do país. Mas por trás das grades, as perguntas se multiplicavam. Quem realmente o traiu? Até onde iam os laços com os empreiteiros investigados na Lava Jato? Havia quem dissesse que Lula era vítima de uma perseguição política, enquanto outros apontavam para uma rede de corrupção muito bem estruturada. Dentro da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde ficou preso por 580 dias, Lula mantinha o silêncio em público. Mas relatos de visitas próximas revelam outro cenário. Ele estava ferido, desconfiado de quase todos ao seu redor. Amigos de décadas se afastaram. Alguns ministros do seu antigo governo viraram réus. E enquanto isso, o país se dividia em dois extremos, os que gritavam Lula livre e os que clamavam por sua punição. A prisão de Lula virou símbolo de uma nova guerra, jurídica, política, emocional. Um presidente que havia saído do nada, que governou com altos índices de aprovação, agora era acusado de ter se corrompido ao chegar ao topo. E, para muitos, ele não caiu sozinho. Levaram consigo a esperança de milhões. Enquanto isso, nos corredores do poder, outros nomes cresciam. E o silêncio de Lula era mais ensurdecedor do que qualquer discurso. Ele observava, estrategicamente, a mudança do tabuleiro. Mas o silêncio não duraria para sempre. Capítulo 5. O retorno triunfal, ou a continuação da farsa. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações de Lula, declarando que o Tribunal de Curitiba não tinha jurisdição para julgá-lo. Livre, ele rapidamente voltou à cena política. E, em 2022, venceu as eleições presidenciais mais polarizadas da história recente do país. Para seus apoiadores, foi um renascimento. Para seus críticos, uma afronta. Mas Lula sabia exatamente o que estava fazendo. Nos bastidores, o retorno foi construído com cuidado. Alianças com antigos adversários, como Geraldo Alckmin, um discurso mais moderado, menos inflamado, e uma postura de estadista internacional. Mas será que ele realmente mudou? Relatos internos indicam que Lula mantém uma desconfiança crônica em relação à mídia, ao sistema judiciário e até a membros do próprio partido. Muitos dos que o cercam hoje são novos rostos, os antigos já não têm mais a mesma voz. O novo governo tenta resgatar a imagem de um Brasil socialmente justo. Mas os desafios são imensos, e os fantasmas do passado ainda rondam o Planalto. Escândalos antigos, acordos obscuros e figuras controversas continuam no cenário. Lula, agora mais velho e experiente, parece saber que esta pode ser sua última chance de escrever um final diferente para sua história. Um final onde ele é o herói, ou, quem sabe, o vilão redimido. Mas quem decide isso é você. E agora queremos saber, qual capítulo mais te impactou? Você acredita que Lula é vítima do sistema, ou parte dele? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é fundamental para este canal crescer e continuar trazendo histórias reais, profundas e impactantes como essa. Inscreva-se, ative o sino e assista ao próximo vídeo recomendado.
Porque a verdade, muitas vezes, não está nos livros, mas nos bastidores da história.